Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje faremos exercícios de análise combinatória. Antes de começar, peço que você, por favor, se inscreva no nosso canal e curta o nosso conteúdo para apoiar o nosso trabalho. Bem, vamos resolver aqui 3 exercícios simples. Alguns deles não são tão simples assim, mas nós vamos tentar explicar aqui o passo a passo para que você possa entender o que é que está sendo pedido pela questão. Então vamos começar aqui por esse exercício. Anderson está registrando todos os anagramas da palavra lógica. Todos os anagramas da palavra lógica em seu caderno. Nesse caso, ele quer descobrir quanto tempo levará para registrar todos esses anagramas, caso ele gaste 5 segundos para escrever cada um deles. Então perceba que nós podemos resolver essa questão utilizando... Ela se torna simples por quê? Porque não existe nenhuma palavra repetida. Note que todas as palavras aqui são diferentes. E perceba que nós temos aqui 6 letras, todas elas diferentes entre si. Então nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem, PFC. Princípio fundamental da contagem. Nesse caso, para que a gente possa encontrar o número de anagramas, basta nós colocarmos o número total de elementos no seu fatorial, no caso 6 fatorial. Por que 6 fatorial? Porque nós temos aqui 6 letras, todas diferentes umas das outras. 6 fatorial, para diminuir o nosso trabalho, vai dar 720. Note que essa não é a resposta da questão. Por quê? Porque ele quer saber quanto tempo ele vai gastar para escrever cada anagrama, para escrever tudo, dado que ele gasta 5 segundos para cada anagrama. Nesse caso, nós vamos fazer 720 vezes 5 segundos. Isso aqui vai dar 3.600 segundos. Porém, nós não temos, a resposta em segundos, nós temos em minutos e hora. Então, para nós encontrarmos, nós temos que fazer 3.600 dividido por 60. Ele vai dar a resposta em minutos. Cortando esse zero com esse zero, 360 dividido por 6, nós vamos ter, então, ao todo, 60 minutos. 60 minutos. Não temos essa resposta, mas nós temos o quê? 1 hora, que é exatamente a mesma coisa. Então, essa é a resposta do nosso primeiro exercício. Ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Questão número 2. Essa questão já é um pouco mais complexa. Eu não me lembro bem se é uma questão da FGV ou da ESAF, mas é uma questão um pouco mais avançada, um pouco mais difícil. Vamos ler. Numa certa localidade, um jogo de cachumba é muito popular. Nesse jogo, dois rivais se enfrentam. O vencedor do jogo ganha 4 pontos e o perdedor ganha 1 ponto. Se o jogo termina empatado, cada rival ganha 2 pontos. Um torneio de cachumba foi disputado por 10 jogadores em um sistema de turno único, ou seja, cada jogador jogou uma única vez com cada um dos demais. Se a soma dos pontos obtidos pelos 10 jogadores ao final do torneio foi 217, então concluímos que a quantidade de jogos desse torneio que terminaram empatados foi, note, que ele quer saber o número de jogos que terminaram empatados. Aqui, o aluno já fica desesperado. Meu Deus, como eu começo isso aqui? Então você deve perceber que, pelo enunciado, nós só temos 2 possibilidades de resultado. Nós temos vitória ou derrota. Aqui é uma possibilidade só, tá? Vitória / derrota. E nós temos a possibilidade de empate, que é exatamente o que ele quer. Possibilidade de empate. Eu vou chamar essa primeira possibilidade, que é vitória / derrota, de X. E a segunda possibilidade eu vou chamar de Y. Pessoal, essa questão ela vai envolver 2 tipos de conhecimento matemático. O primeiro conhecimento
resolução de sistemas lineares, e o segundo conhecimento é o conhecimento de combinação, que tem relação com o nosso conteúdo aqui do vídeo, que é a análise combinatória. Então, nós vamos escrever, né, vamos dar início escrevendo aqui esse sistema, né, a interpretação desse enunciado em sistemas lineares. Então, note que nesse caso, no caso X, né, o total de pontos, caso aconteça X, será 5. Total de pontos será 5. Por quê? Porque ele diz aqui que 4 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor. E o total de pontos, caso haja um empate, é 4, porque 2 pontos para cada. Então, se o total de pontos foi 217, eu posso escrever isso aqui num sistema linear que diz o seguinte, uma equação que diz o seguinte, 5x mais 4y é igual a 217. Lembrando que o x é o número de partidas com vitória barra derrota. Lembrando que vitória barra derrota é uma partida só. Porque numa partida só nós temos um vitorioso e um derrotado. Tá? E aqui o y é o número de empates. Então, numa partida vitória barra derrota tem 5 pontos, numa partida de empate tem 4 pontos. Essa equação aqui deve resultar em 217, porque é o valor que ele vai dizer que teve como resultado o total de pontos do torneio. Ok? Agora, para nós continuarmos entendendo como é que funciona, nós temos que saber quantas partidas ocorreu aqui. Quantas partidas nós tivemos? Deixa eu ir para outra tela para ficar com a tela mais limpa. Nós temos 10 jogadores pelo enunciado, tá? 10 jogadores que vão se enfrentar entre si uma única vez e a ordem deles não importa, porque se A enfrenta B, é a mesma coisa que B enfrenta A. Então nós usaremos, nesse caso, uma combinação de 10 jogadores que são tomados 2 a 2. Então é combinação de 10 jogadores tomados 2 a 2. Isso aqui vai dar, pela fórmula da combinação, nós temos 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 10 fatorial vezes 8 fatorial vezes 2 fatorial. Para reduzir, né, isso aqui vai dar 5 vezes 9. Você pode fazer as contas com mais detalhes depois, que por sua vez vai dar 45. Ok? 45. Isso aqui é o número total de partidas. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma. X mais Y é igual a quanto? 45. É o número de partidas. Ora, voltando, né? Nós temos aqui um sistema linear completo. Nós temos 5x mais 4y é igual a 217. X mais y é igual a 45. Isso aqui, pessoal, é o sistema linear, ok? Vou separar aqui para não confundir, tá? Pronto. Vamos usar agora o método da substituição e vamos isolar, né? Vamos isolar o x. Vamos isolar o x na segunda equação. X é igual a 45 menos y, ok? X é igual a 45 menos y. Então eu tenho que, vamos voltar para a primeira equação. 5, parênteses, 45 menos y. Note que agora eu estou nessa equação aqui, tá bom? Fazendo a substituição do x. Mais 4y é igual a quanto? 217. 217. Isso aqui vai me dar 225, 5 vezes 45, 225, menos 5y, mais 4y, igual a 217. Por sua vez, nós vamos ficar com menos y. 217 menos 225 dá menos 8. Y é igual a 8. Note que isso é o resultado da questão.
Por que o resultado, professor? O que é que ele pede? Vamos voltar. Ele quer saber a quantidade de jogos desse torneio que terminaram empatados. Ora, o que é o empate? O empate é Y. E qual foi o resultado de Y na nossa questão? Foi 8. Então nós sabemos agora que o resultado foi o item A. Nós temos um total de 8, 8 empates. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a nossa última questão desse tema. Vamos lá. Nós temos 7 modelos, entre elas Ana, Beatriz, Carla e Denise, que vão participar de um desfile de modas. A promotora do desfile determinou que as modelos não desfilarão sozinhas, mas sempre em filas formadas por exatamente 4 das modelos. Além disso, a última de cada fila só poderá ser Ana, Beatriz, Carla ou Denise. Finalmente, Denise não poderá ser a primeira da fila. Assim, o número de diferentes filas que podem ser formadas é igual a... Vamos lá, né? Nós temos 7 meninas que são modelos e estão disponíveis. E devemos colocar os modelos em uma fila, mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4. Quarto lugar. Denise, vamos tomar aqui na primeira situação, né? Denise está em quarto lugar, então tá aqui Denise, tá? Denise está aqui. Só pode ter uma pessoa aqui que é Denise. Ela está no quarto lugar da fila, ok? Nesse caso, no primeiro lugar, né, que é o primeiro lugar, ele pode ser ocupado por até 6 meninas, já que Denise já está no último. Então, nós temos 6. Aqui pode ser ocupado por 5. E aqui pode ser ocupado por 4 meninas. Lembrando que a gente está usando aqui o princípio fundamental da contagem. Se Denise já está aqui, então aqui sobra 6. Aí depois de colocar no primeiro lugar, aqui sobra 5. Depois de colocar o primeiro e o segundo, e Denise estando ali, sobra 4 aqui. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1 dá 120. Então, para esse caso, nós temos 120 possibilidades. Ok? 120 possibilidades. Mas vamos supor na situação em que Denise não está, tá? Vamos agora para uma situação que Denise não está na última fileira, tá certo? Na quarta fila, se Denise não está aqui, na quarta fila sobram-nos 3 possibilidades. Professor, por que 3 possibilidades? Porque lembra que, vamos voltar aqui para o enunciado, a última, estamos vendo aqui, ó, a última de cada fila só poderá ser Ana, Beatriz, Carla ou Denise. A situação de Denise já foi estudada aqui, ó. Então, só pode ser ocupada agora por essas 3, que já consideramos o caso da Denise. Nós temos 3 lugares aqui, ok? Será Ana, Beatriz ou Carla. Voltando agora para a primeira fila, nós podemos ter 5 possibilidades. Nós tínhamos 7 pessoas, uma já foi usada aqui, vai ser uma aqui, e aqui não pode ser Denise. Então fica 7 menos a que está em último lugar e Denise que não pode. Então fica 5. 5 pessoas. Ok? Depois nós voltamos para 5 pessoas, porque esse lugar aqui Denise já pode ocupar. Então nós voltamos para 5 pessoas. Continua 5 pessoas. E nós temos o terceiro lugar que pode ser ocupado por 4 pessoas. Tá? Só recapitulando, gente, para não ficar difícil de entender. Aqui tem 3 modelos que podem ser utilizadas. Ana, Beatriz ou Carla. Denise não conta porque já está na primeira regra lá de cima. Aqui nós temos então 5 possibilidades. Das 7, uma já foi usada aqui e Denise não pode ficar em primeiro lugar, porque é uma regra estabelecida aqui no enunciado, ok? Então fica 5 pessoas. Aqui por que não fica 4, professor? Porque aqui Denise volta a poder concorrer. Se Denise volta, então volta a ter 5 pessoas. E aí aqui ficam 4. Então, se a gente fizer princípio fundamental da contagem, 5 vezes 5, vezes 4 vezes 3, nós temos 300 possibilidades nessa regra. Pelo princípio aditivo da análise combinatória, nós somamos esses dois conjuntos de possibilidade. Nós vamos ter quantos? 420 possibilidades ao todo. Resposta letra A. Ok?
Pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.